Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas e hoje eu estou aqui para apresentar meninges para vocês. Então vamos lá. Pode passar. O sistema nervoso central, ele tem estruturas ósseas para sua proteção, que é o crânio para o encéfalo e as vértebras para a medula espinhal. Só que esses ossos, eles não vão ficar em contato diretamente com esse sistema. A gente vai ter três membranas de proteção, que são as meninges. É a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Então vamos começar de fora para dentro. Pode passar. A primeira delas é a dura mater. Ela é a mais dura e resistente entre elas, se assemelha a um couro. E ela tem duas lâminas, a lâmina periosteal ou externa e a lâmina meningea ou interna. Pode passar. A lâmina interna, em alguns pontos, ela vai formar pregas, que são as pregas da dura mater. Como, por exemplo, a foice do cérebro, que está localizada na fissura longitudinal do cérebro. A foice do cerebelo, separa nos hemisférios cerebelares. A tenda do cerebelo, que separa o lobo occipital do cerebelo, e o diafragma da célula. À esquerda vocês têm uma imagem em um plano e à direita em outro plano. Pode passar. Mais abaixo temos a aracnoide. Ela recebe esse nome por se assemelhar a uma teia de aranha. A gente pode fazer uma comparação de proteção como se fosse um plástico bolha. Só que em vez de ar, teremos um líquido, que é o líquido cefalorraquidiano ou líquor. Basicamente essa é a aracnoide. Pode passar. E por último, teremos a pia mater. É a mais fina de todas, ela é bem aderida ao encéfalo. Aí nessa imagem vocês conseguem ver toda a representação de todas as camadas de proteção do encéfalo, que vai do couro cabeludo até a pia mater. Pode passar. Meningite. Meningite nada mais é do que uma inflamação das meninges, que pode ser provocada por uma bactéria, um vírus, um fungo, e se não for tratada, pode levar a coma e morte. Aí nessa imagem vocês têm alguns detalhes sobre a meningite. E uma curiosidade para vocês. O encéfalo em si, ele não possui terminações sensitivas e de dor, mas as estruturas a seu redor as têm. Por isso, quando eu estou com uma dor de cabeça, eu não estou com meu cérebro doendo, e sim essas estruturas, como as meninges. De meninge é basicamente isso. Obrigado. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Mari. Eu vou falar com vocês sobre esse líquor que o Lucas acabou de mencionar. Ele também pode ser chamado de líquido cérebroespinhal ou líquido céfalo-raquidiano. Ele tem esse nome porque ele vai envolver essa parte de cérebro e medula espinhal. Trata-se de um líquido aquoso, um fluido aquoso incolor, constituído basicamente por cloretos, proteínas, soro e glicose. Lembrando que a glicose é um dos principais elementos nutricionais. Então a gente já tem como informação muito importante que o sistema nervoso central ele vai estar totalmente imerso por esse líquor. E é basicamente cerca de 150 ml, tá? A maior parte da produção desse líquido ocorre nos plexos corioides. A gente consegue ver nessa imagem da direita essas estruturas mais rosadinhas. A imagem está um pouco poluída com esse monte de seta, mas são essas estruturas rosadinhas. A gente consegue ver esses plexos, que são estruturas enoveladas, basicamente dobras de pia mater, vasos sanguíneos e células ependimárias. Esses plexos, eles estão presentes nos ventrículos, que o doutor vai estar falando posteriormente mais sobre isso, mas a gente consegue ver aqui na imagem da esquerda esses ventrículos, que são cavidades localizadas no encéfalo, que se comunicam entre si. A gente consegue ver então os ventrículos laterais, que são conhecidos também como primeiro e segundo ventrículo, terceiro ventrículo e quarto ventrículo. E a maior parte da produção desse líquido, proveniente desses plexos que eu falei para vocês, os plexos corioides, são nos ventrículos laterais, no primeiro e no segundo. Tem produção de líquor também pelos empêndimas das paredes ventriculares e também tem nos outros ventrículos, que são no terceiro e no quarto ventrículo. Mas a maior produção acontece nesses ventrículos laterais, tá? Como a gente consegue ver na imagem da esquerda. Pode passar, por favor?
E a função primordial desse líquor é a proteção mecânica do sistema nervoso central. É, esse líquor ele promove um amortecimento de choques que o sistema nervoso central pode sofrer. Isso é explicado por um pouquinho de física, que é o princípio de Pascal, que diz que qualquer pressão ou choque no colchão líquido é distribuído igualmente em todos os pontos. Então, ele está falando que esses choques eles vão se dissipar de forma igual em todos os pontos, para poder evitar lesão do sistema nervoso. E também, pelo fato desse sistema nervoso central estar envolvido por esse líquido, ele vai ficar mais leve. Isso também é explicado pela física, tá? Pelo princípio de Arquimedes, que diz que um corpo imerso em um líquido torna-se mais leve. Esse sistema nervoso central, ele pesaria cerca de 1,5 kg. E como ele está envolvido nesse líquido, ele passa a pesar mais ou menos 50 gramas, tá? Isso é variável. Então, a gente pode pegar um exemplo de quando a gente era criança e quando a gente entrava na piscina, a gente conseguia levantar qualquer pessoa, independente do peso, porque ela ficava mais leve. Então, isso explica, o princípio de Arquimedes explica. Eu, pelo menos quando eu era criança, eu adorava ficar carregando a minha irmã, que era bem mais pesada que eu, na piscina. Então, eu me sentia a pessoa mais forte do mundo. Também é explicado por esse princípio de Arquimedes, tá? É o mesmo a mesma analogia, tá? Então, nessa imagem, a gente consegue ver também os ventrículos em transparência para a gente ter mais uma noção. Pode passar, por favor? Então, a gente vai falar do trajeto que o líquor percorre, desde a sua produção até a sua absorção, por um esquema bem didático. E como eu já mencionei, esse líquor ele é produzido no primeiro e no segundo ventrículo, também chamado de ventrículos laterais. Ele vai passar pelo forame interventricular, também conhecido como forame de Mouro, atinge a região de terceiro ventrículo, onde também vai ter uma produção de líquido, passa pelo aqueduto cerebral, conhecido como aqueduto de Sylvius, vai em direção ao quarto ventrículo, e daí ele vai sair pelas aberturas laterais para recobrir a parte de encéfalo e as aberturas medianas para recobrir a parte de medula. Quando ele sai por essas aberturas, ele atinge uma região que é chamada de espaço subaracnoide. Pode passar, por favor? Então, a gente vai fazer esse processo de circulação do líquor num esquema mais didático. Aqui a gente tem um esqueminha de seta para a gente poder estar acompanhando com mais facilidade, tá? Então, lembrando, ele vai sair do primeiro e segundo ventrículo, vai passar pelos forames interventriculares, atinge a região de terceiro ventrículo, passa pelo aqueduto cerebral, vai em direção ao quarto ventrículo, vai sair pelas aberturas laterais e medianas para recobrir a parte de encéfalo e de medula. Esse espaço subaracnoide, o Lucas até deu uma mencionada nele, que são os espaços entre a pia mater e a aracnoide. Então, ele tinha mencionado que o líquor fica lá próximo ao aracnoide, então é nesse espaço subaracnoide, tá? Tanto da medula quanto do cérebro, até ele atingir as granulações aracnoides, que é o local em que vai ocorrer a maior parte da absorção desse líquido. Esse líquido, ele é produzido de modo quase contínuo, então ele precisa ser absorvido com essa mesma rapidez. Geralmente acontece a cada 8 horas. Então, é ali nessas granulações aracnoides que acontece essa absorção. Pode passar, por favor? E se não houver um equilíbrio entre essa produção e essa absorção, vai aumentar consideravelmente a pressão intracraniana. E um resultado disso é a hidrocefalia, que pode acontecer por muita produção de líquor e pouca absorção, ou também por uma obstrução do fluxo, que é esse caminho, essa circulação do líquor que a gente acabou de comentar. A gente consegue ver nessa imagem da direita um aumento da cabeça, que é uma deformação muito característica da hidrocefalia. Isso acontece porque tem um aumento da pressão intracraniana, tem a dilatação ventricular, que a gente consegue nesse esquema comparativo na imagem esquerda. Então, tem a dilatação ventricular, o aumento da pressão intracraniana e a dilatação da cabeça, a deformação dessa cabeça, que a gente consegue ver nesses esquemas. Então, é um dos resultados, as pessoas têm vários sintomas,
tem alguns tratamentos, mas a gente não vai adentrar muito, tá? A gente não vai aprofundar nisso. E um caso muito legal também desse líquor é que, em caso de lesão ou enfermidade desse sistema nervoso central, a análise do líquido cefalorraquidiano é muito útil para diagnósticos, como, por exemplo, o da meningite, que o Lucas acabou de mencionar, tá? Pode passar, por favor?